Bom dia, galerinha. Então vamos lá fazer exercício do módulo 20. Página 36. Considere a função de primeiro grau, cuja lei de formação é dada por f de x, minha imagem, é igual a menos 3x menos 5. Determine, letra A, f de menos 1. Então o que é o f de menos 1, galera? Qualquer imagem para domínio menos 1. Então f de menos 1 é só você pegar a sua função e trocar o seu x por menos 1. Então fica menos 3 vezes menos 1, menos 5. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, correto? Mais 3 com menos 5 dá menos 2. Então, f de menos 1 é igual a menos 2. Tá ok? No mesmo formato, na letra B, e o f de 0? Né? Então, agora aqui eu vou trocar meu domínio por 0. Então, f de 0 é igual. Então, qualquer imagem para domínio 0. Menos 3 vezes 0 com menos 5, que vai dar o próprio, que aqui vai dar 0, né? 0 vezes qualquer coisa. F de 0 é menos 5. Que não precisava ter feito conta, né, galerinha? F de 0 é o coeficiente linear, ó. Menos 5 de qualquer jeito, né? Depois, letra C, tá ok? X tal que f de x é igual a 1. Né? Ou seja, vou pegar toda a minha função e vou igualar ela a menos 1. Opa, desculpa, a mais 1, né? Porque ele falou, ó, a imagem é 1. Então, qual que é o domínio para a imagem ser 1? Então, soma 5 dos dois lados. Vou multiplicar por menos 1. Né? Vou dividir por 3 dos dois lados. Então, x vale menos 2. Então, para que a imagem dê 1, o domínio tem que valer menos 2. E para terminar, qual que é a raiz da função? O que é a raiz da função? Qual é o valor de x para que a imagem seja 0? Então, eu pego toda a minha função e igualo ela a 0. Então, dessa vez, eu vou somar 3x dos dois lados e vou dividir por 3 dos dois lados. Né? Então, portanto, a minha raiz aqui ficou menos 5 terços. Então, essa é a nossa raiz. Ok? Então, isso aqui foi só para substituir, né? Domínio, imagem. Domínio, imagem. Aqui foi o contrário. Te dou a imagem, qual que é o domínio? Te dou a imagem, qual que é o domínio? Tá certo? Já na questão de número 2, galera, ele coloca assim, ó, o custo mensal de certa confecção tem para produzir camisas é dada pela função. Então, o custo, em função do número de camisetas, é dada por 5.000 mais 30N. Em que C é o custo contado em reais e N é o número de camisas produzidas. Com base nas informações, pode estimar que o custo para a produção de 600 camisas é... Então, eu já te dei o valor do N, né? 600 camisas. Então, o custo para 600 camisas é dado por 5.000 mais 30 vezes 600. Lógico que a gente começa sempre pela multiplicação, né? Então, fica aqui, ó, 5.000 mais 18, né? Que é 30 vezes 60. 3 vezes 6, 18. Acrescenta 3 zeros, 18.000. Com mais 5.000, então teremos um custo total aí de R$23.000, que a gente chega então na letra D, né? Outra questãozinha que te deu o domínio para pedir a imagem, né? E para terminar, galerinha, esse módulo, ele fala o seguinte, uma questão do Enem, tá? Ele coloca ali o seguinte: o saldo de contratações no mercado formal do setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Incremento quer dizer aumento, viu, galerinha? Então quer dizer que aumentou essa quantidade aí que ele fala no texto, tá? Essa seria a ideia. Então ele colocou agora o seguinte, né? Opa, câmera. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Então calma aí. Então ele me deu a quantidade em fevereiro, né? Ó. Então quer dizer que em fevereiro, tá? A gente teve 880.605 trabalhadores. Então quer dizer que em janeiro eu tinha 4.300 a menos, né? Então se eu tiro aqui, ó, 4.300, eu vou para 876, né? E 305.
Se eu for para dezembro, eu vou ter 872.005. Porque ele falou nos 6 primeiros meses. Então, de dezembro para o primeiro mês, aumenta 4.300. De janeiro para fevereiro, segundo mês, mais 4.300. E assim por diante. Considerando Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores. Então, essa coluna para mim são os trabalhadores. E os meses, sendo janeiro primeiro. Então, aqui é X1, aqui seria X2. Então, para dezembro, seria X0. Né? Aí ele quer saber qual que é a expressão algébrica que a gente relaciona mês com o número de trabalhadores. Primeiro, não aumenta de 4.300 em 4.300? Então, já sei que o meu coeficiente angular vale 4.300. Para ganhar tempo, galerinha, seria interessante você usar como coeficiente linear, que é para x0. Então, qual que é a quantidade inicial no x0? 872.005. Então, a quantidade de trabalhadores é 4.300 vezes o mês em que nós estamos, mais 872.005, que foi a quantidade de dezembro. Foi a quantidade que começou a ter os incrementos. Aí você chega na letra C. Henrique, só tem essa opção? Não. Você pode ir por sistema ou por tentativa. Troca x por 1, tem que dar esse valor. Troca x por 2, tem que dar esse valor. Também seria uma opção. Tá bom? Então esse foi o comecinho de função afim. Aí no próximo a gente fala um pouquinho de gráfico, galera. Beijos e abraços e até mais. Bom dia, galerinha. Agora aqui a gente vai fazer gráficos de funções, tá? Então na número 1, ele pede para a gente fazer o gráfico e depois classificar. Na letra A nós temos f de x igual a menos 2. Então quer dizer que para qualquer domínio a imagem vale menos 2. Então se eu pegar aqui, ó, x igual a menos 1, a imagem é menos 2. X é 1, a imagem é menos 2. Ou seja, você vai ter uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x, ó. Pô, minha régua tá aqui, ué. Aqui eu fiz uma escala de meio centímetro, viu? Nesse caso a escala é aleatória. Pronto. Então quer dizer que para qualquer domínio, ó, a imagem é a mesma. Tá certo? Então quer dizer que você tem uma função constante na letra A. Já na letra B, então g de x é igual a 4x menos 2. Então o meu A vale 4, que ele é positivo. Então eu já sei que ela é crescente. E o meu coeficiente linear vale menos 2. Para que serve o coeficiente linear? Aonde que corta na reta y. Então já sei que passa aqui, ó, pelo menos 2. Como eu sei que é uma reta, o que você pode fazer de uma forma mais simples? Faz uma tabela, joga o valor para x ou determine a raiz da função. Se você determinar a raiz da função, você vai colocar só dois números, né? Um no eixo y e um no eixo x. Aquele é a sua escala e acabou. Por exemplo, qual seria a raiz? 4x menos 2 é 0. X vai dar 2 quartos, daria meio. Então, qual que é a escala que você vai fazer aqui? Qualquer número. Aí você faz a reta, por exemplo, aqui para mim é o meio. Pô, beleza, ó. Tá aqui sua reta, ó. Então, aqui é o meio para você. Pronto. O que você poderia fazer também seria jogar valor. Por exemplo, troca x por 1. 4 vezes 1, 4. Menos 2, 2. Então, para x igual a 1, ó, vai dar 2. Olha lá, nosso ponto em cima da reta, ó. Tá ok? Que é uma outra opção de você fazer gráfico, tá? Como assim, Henrique? Sem teoria, galera. Olha essa letra C sem teoria, tá? Sem falar sem falar quem que é o B. Faz por tabela, tá? Como assim? H, que é a minha imagem, que é o meu domínio. Joga dois valores para x, 0 e 1. Muito mais simples, ó. Menos 2 é 0, dá 0. Mais 4, 4. Então, 0 e 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui meu ponto. X é 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com mais 4, mais 2. Então, x é 1, ele vai subir até o 2. Repare que aqui eu mudei minha escala em relação de cima. Não tem importância, viu, galerinha? Tenho 2 pontos. 2 pontos passa a ser uma única reta. O que essa reta está sendo? Está sendo decrescente. Tá certo? Essa é a ideia. Aí, já na questão 2, a gente vai fazer o inverso. Então, como assim o inverso, Henrique? Ele me dá o gráfico e a partir do gráfico, qual que é a função, né? Então, qual que é a função daqui?
Dá para você fazer por tentativa. Primeiro, como é uma reta decrescente, então o A tem que ser negativo. O item B, o item D e o item E se tornam falso, né? E quem que é o nosso coeficiente linear? É 3, tá ok? Então dá para você descartar talvez alguma coisa. Mas eu não vou por tentativa. Tentativa depois você faz no seu estudo diário. Vou pegar 2 pontos do gráfico. Esse ponto, que o x vale 0, e a imagem 3. Então, como é uma reta, eu sei que a minha função ela é do tipo ax mais b. Então, se eu pego esse ponto 0 e 3, troco o x por 0, igual a nossa imagem a 3. Então, daqui eu já tiro que o meu b vale 3, que é o meu coeficiente linear. Esse ponto é a minha raiz, que é o ponto 2 e 0. O que isso quer dizer? Troco o x por 2, meu b vale 3, né? A minha imagem tem que dar 0. Então, 2a é igual a menos 3, portanto, a vale menos 3 meios. Então, quem que é a minha função? Né? A menos 3 meios de x mais o b. Então, menos 3 meios de x mais 3 chega, portanto, na letra A. É lógico que tentativa seria muito mais fácil, viu, galerinha? A última aí desse módulo, questãozinha do Enem, que fala ali o seguinte, ó. A lei da gravitação, olha só essa questão, galera. Aqui eu vou ter que mostrar para vocês que é do desenho, tá? Então, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão força, gravidade, massa 1, massa 2 sobre a distância ao quadrado, em que M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal da gravitação e F, a força que um corpo exerce sobre o outro. Então, ele está te explicando as grandezas, né? O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa. Então, a massa deles são iguais, tá ok? Orbitando sobre a Terra. E são trajetórias circulares. Então, se eu pegar a Terra ao satélite E, em qualquer ponto que eu for pegar aqui, ó, qualquer ponto que eu pego aqui em volta, a distância é fixa, a distância é constante, né? Então, a força da Terra até o I, da Terra até o D, vai ser sempre igual. Porque o tempo passa, mas a distância entre eles não muda. Então, é uma função constante a força. Só vai mudar a força entre os satélites, porque se a distância aumenta, olha só, divisão, não é? Se a distância aumenta, o que vai acontecer com a minha força? Ela vai diminuir ao quadrado, porque a distância está ao quadrado, né? Então, quanto mais perto, maior a força. Quanto mais longe, menor a força de atração. Então, qual é o gráfico que representa? A gente já falou que é constante, não é? Como falamos que é constante, olha lá, ó. Então, essa é falsa e essa é falsa. Porque aqui são crescentes, né? Ou seja, quer dizer que o tempo passa, a distância entre eles aumenta? Não, é circular, então não pode. Então, a letra A e a letra B, qual delas vai ser a verdadeira? O que a gente falou lá no desenho? O I está perto, não está? Então a distância é menor, então a força é a maior. Então a alternativa correta vai ser a de letra B, né? Então essa vai ser a alternativa correta, porque o A está mais perto, força maior. O A está mais longe, então a força é menor. Ok? E com isso a gente finaliza então gráficos de funções afim, galera. Beijos e abraços e até mais.